Salve, salve, gente linda! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Podmuc. Música, fé, histórias, bate-papo. E mais uma vez estamos aqui hoje, eu e o Heraldo Matos, contando um pouco mais dessa história. Meu tio. Nós, né? Tamo junto sempre. Tamo junto. Bem-vindo mais uma vez pra gente... Muito obrigado. Contar um pouco mais da nossa história. Tem história. E hoje, pela primeira vez na vida, eu deixei a barba. Nunca na vida eu deixei a barba. Nunca. Nunca em alguns anos. Nunca. Essa barba ficou assim. Tá estiloso. 70 e tantos anos de vida de fazer barba toda hora, todo dia quase. A primeira vez deixando a barba. Tá gostando? Tá interessante, porque eu acho que mexeu um pouco na minha rotina de pensamento. Isso é bom, conta aí. Não mudou a personalidade, não. Mas me fez pensar diferente. Eu penso diferente de mim. Por causa da barba? Porque eu não prestava atenção em muitas coisas minhas, né? E agora eu tenho que prestar atenção lá, não pegar cacuete, porque eu sou o Zé de pegar mania, né? Mania. Então, por exemplo, morder, bigode, coisa assim. Puxar a barba. Puxar, fazer coisa. Então, eu tô tendo um policiamento de vida. Um aprendizado, né? E tá sendo bom, porque até certo ponto tem que cuidar de mim, né? E a gente vai relaxando aos poucos. Heraldo sendo Heraldo. Eu quero hoje fugir um pouquinho da história, porque eu queria conversar sobre um assunto... mas nós íamos terminar a história. Não, mas tem uma história vai longe ainda. Né? Hoje eu quero falar um pouco sobre um assunto específico de algo que você viveu, um desafio. A gente tá falando de música católica e a gente tava falando lá do começo, da virada de Canção Nova para o Cristo Atividade ali, aquele início do trabalho da banda dentro da Renovação Carismática. Eu queria falar um pouco dos desafios que a banda encontrou, principalmente por causa do estilo do rock. Você pode falar um pouco dessa história, dessa transição? Primeiro, é uma transição que você está fazendo naturalmente da sua vida, né? E aí vai para um chamado. Esse chamado tem a ver com algo mais forte, algo mais poderoso, onde as pessoas se identificam, mas ele é um chamado que não existe na igreja, que é o chamado do rock and roll. Como que é isso? Eu vou entrar um pouco nos chamados diferentes de vida, né? Esse é um chamado específico, mas ele é diferente, porque não se cantava rock na igreja, né? Não tinha música que falasse de Jesus, de coisa assim, de rock, né? O Carter disse que ele tinha gravado um rock lá, mas era um papagaio, não tinha nada a ver com... Nem lembro a música como é que era. Ele disse que ele gravou rock lá na época do Canções para Orar no Espírito, acho. Não lembro qual que era, um desses. Mas era chicletão. E eu digo assim, um hard rock, né? Mais explícito, né? Mais na cara. Mais pesado, uma coisa assim. Por que nasceu isso e por que a gente foi adiante com isso? Só não te interrompendo. A gente já contou da história do nome Cristo Atividade. Agora nós estamos falando da essência musical da banda. Então, era a música que eu gostava, entendeu? Eu gosto de rock, né? A minha vida quase que toda foi ouvindo rock, né? E juntou com o boy, que também era roqueiro, né? Então nós não fizemos um trabalho para a igreja, nós fizemos um trabalho para nós. Nós gravamos música pra gente. Não era música para divulgar, não era música para rodar, era música nossa para nós, entendeu? E de um certo momento em diante, aquilo vira para os outros, entende? Muda o conceito do que a gente estava fazendo e vira uma coisa para os outros. Então, o que acontece ali? Eu tô com os meus filhos entrando numa pré-adolescência, entendeu? Onde começa a dar trabalho. Os filhos começam a dar trabalho. Pré-adolescência, adolescência. Começava a arrumar treta na escola, entendeu? E eu pensava numa geração Cristo ativada, né? Uma geração que via e sentia diferente, entendeu? Por causa da origem do nome, né, de ser Cristo ativo, contaminação com Cristo. E o que aconteceu?
Esse estilo de música veio de encontro a uma ala da igreja que estava quieta e reprimida. Entendeu? Por exemplo, o Rosa de Saron já existia, mas ele tocava rock no ensaio, não podia tocar na igreja, No grupo. não podia tocar no grupo de oração, coisa assim. E aí ele descobre que, pô, eles podem tocar aquilo que eles gostam, entendeu? Que é o som deles. E começa uma revolução desse estilo de música mais pesada, mas não é uma música de louvor, não é uma música litúrgica, não é isso. E nem foi pensado para isso. Né? Nem foi pensado, foi uma coisa natural, que veio de encontro ao que muita gente esperava, buscava, entendeu? Principalmente músico, cara, o músico gosta de rock. Por quê? Porque tem performance, entendeu? Tem habilidade, tem coisa de bateria invocada, tem coisa de guitarra invocada, tem importação de voz invocada, entendeu? É um ritmo. Tanto é que hoje a molecada está tocando rock. Você olha aí essas páginas aí de molecada tocando coisa, quem está tocando guitarra hoje, ele está tocando rock. Entendeu? Ele está fazendo solo de música pesada, de coisa assim. Então, embora exista uma ala que toque violão clássico, não desprezo isso, mas a molecada que hoje tem uma tendência musical, a maioria está tudo nesse campo aí. Eu estou acompanhando um Instagram de uma fábrica de guitarra, né? Cara, eu só vejo molecada tocando pauleira no troço, entendeu? Então a gente vem de encontro a um anseio que existia nos grupos de jovens. Mas ele era oculto, né? Não era, era escondido, né? Todo mundo sabe o que é. Também tinha uma outra coisa. Nós estamos falando de uma época em que a renovação carismática não é muito clara. E ela é cheia de novas teorias e de novos pregadores com novas ideias pessoais. Não é ideia de igreja, né? Então o cara falava assim, o rock é do demônio, entendeu? E aí, pô, eu fiz um troço para Deus, feliz da vida. O cara vem falar que é do demônio, vai para os quintos do inferno ele, entendeu? Porque a grid tem maneira de corrigir, tem maneira de falar, tem maneira de mostrar um caminho. Se eu tocar uma música do Cristo Atividade na missa, tá errado, entende? Como tem uma música do Cristo Atividade que eu quero regravar. Faz 4 anos que eu estou tentando regravar ela. Por quê? Porque eu achei na letra tinha uma coisa que para a época estava certo e agora eu vejo que o público não é mais esse, mas a música ainda é cantável. Então eu quero arrumar a letra, como o Padre Zezinho arrumou a dele. Entendeu? Completou, né, o que precisava. Completou, colocou a ressurreição. Né? A ressurreição de Cristo, né? O meu tem uma coisa que eu quero mudar. Então, a gente vai corrigindo coisas assim, mas não vem falar que isso é do diabo, isso aqui, o Senhor não gosta. Que o Senhor não gosta, ele não mandou nenhuma procuração para você. É sua interpretação de Bíblia, é a sua interpretação pessoal, entendeu? O que o Papa fala, o que os documentos da igreja falam, entendeu? Não tem nada a ver com esse tipo de história. O Papa, acho que foi o João Paulo, né, que fez um concerto de rock no Vaticano, que chamou Bob Dylan, coisa assim e tal. Não existe pré-conceito, um conceito pré-estabelecido, como eu acho que para várias coisas dentro da igreja, entendeu? Eu acho que o mais importante é você saber expressar a sua fé. É você seguir a doutrina da igreja. É você saber as coisas direitinho e cumprir. O Padre Jonas endossou o que a gente estava fazendo. Ele assinou embaixo, entendeu? Então, eu vejo que para a época foi uma revolução muito grande, como eu acho que hoje é muito legal uma banda que canta, toca rock de coisa católica, entendeu? Não gosto do rock na missa. Eu, pessoalmente, acho que se tiver uma missa
disso, ela tem que ser específica para um público. Mas acho que não tem missa específica. Não tem Missa é porque- missa. Não tem porque foge a É para liturgia. o público. Não, É para a igreja independente católica. do público, né? Então, se você fizer um retiro É. de música, de músico, quer dizer, que gosta disso, não tem problema, talvez tocar uma música que se adapte. Porque musicalmente ela não é litúrgica. Eu acho que na missa não cabe. Na Eu missa também, na missa tô não falando cabe, porque a liturgia... Dá até para engolir o sapo numa condição super específica. Mas não é. Enfim. Não é música de missa, não é música de liturgia. Mas na época tinha essa confusão? Quando vocês vêm com essa A proposta... gente nunca tocou Então, isso. não, tudo bem, vocês nunca tocaram, mas quando vem essa proposta dessa música, a gente vai chegar mais pra frente nesse assunto, sobre rock é do diabo ou não, eu quero conversar um pouco mais sobre isso. Ainda tem esse papo aí? Tem. Nossa. Mas quando vocês vêm com Tem que essa... mandar pro reformatório. Quando vocês vêm com essa proposta do rock dentro da igreja, nessa época havia uma confusão em relação à música de vocês ter uma característica, ou assim, empurrada por vocês para ser uma música litúrgica, uma tendência de ser uma música litúrgica? Não. Porque você acabou de dizer que você não fez música para a igreja, vocês fizeram música que vocês gostavam. Quando vocês fazem a música, muitas pessoas que se identificam com vocês dentro E da a igreja... gente cantou nas letras as coisas que a gente vivia e as coisas que a gente queria propagar. E as pessoas começam a expressar coisas condizentes com o que vocês pensam, através das músicas de vocês. Então, existe uma revolução. Não é de músico, é uma revolução das pessoas que se identificam com esse som. Um processo libertador. Porque eu acho que as pessoas estavam presas a uma estrutura sempre... Cara, o meu começo na renovação foi quebrar disco. Entendeu? Porque as músicas eram do diabo, eram não sei o quê. Então, essa mentalidade existiu muito. Eu acho que pode existir música que é específica e que é satânica, porque os caras se consagram e tal. Mas é problema deles, cara. Colocar Não tem nada a tudo ver dentro com do isso. mesmo bolo, não dá, né? Meu pai dizia assim, tem 7 notas musical, não dá para fazer muita coisa. Entendeu? Agora, você vai usar a 7 de frente para trás para frente, do meio... Cara, isso é música, não é espiritualidade. E ele falava sobre isso? O meu pai... O meu pai sempre foi um cara boca solta, né, bicho? Então, deixa ele quietinho lá no céu, lá, que ele tá fazendo a parte dele. Mas, eu acho que... Mas ele endossava? Ele gostava, gostava. Tanto é que ele comprava, eu era filho dele, ele comprava disco do Cristiatividade. Como é que era? O patrocinador. O patrocinador. Então, eu acho, Netinho, eu não digo só do rock, né? Porque você vê, a nossa história é lançar música dance, samba. Axé. Brega. A nossa história é cheia de música instrumental. Nós fizemos um disco instrumental. Então, eu acho que isso daí são conceitos muito desagradáveis até de falar, que tem gente que pensa isso ainda. Entendeu? De tal música é isso, aquilo. É preciso separar. Eu aprendi muito com o Martim Valverde, o começo que ele veio para o Brasil pregar, nós estamos falando aí de 91, 92, eu acho, em que ele falou que ele viveu isso lá na Costa Rica, da Costa Rica, não lembro. Costa Rica. Ele tinha uma banda, né, o Dynamis, e tinham outras bandas que era um ministério que tocava na igreja. Então tinha aquele racha. Vocês são do mundo, vocês são da igreja. Ele disse, cara, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Um vive para fazer isso aqui, o outro para fazer aquilo ali. E não dá para misturar. Não que uma banda de rock não possa se adaptar para tocar na liturgia sem ser no estilo que eles curtem lá. E tem muitas bandas que fazem muito bem feito isso. Muito bem feito. O cara faz o show de rock, quando vai pra missa, ele vai pra liturgia. Se adapta, toca muito bem assim, sem carregar nada. As missas que eu participo atualmente, a maioria dos caras que animam são caras que tocam em barzinho. Entende? Toca muito bem, canta muito bem, faz os cânticos litúrgicos em cima da pinta,
entendeu? Sem inventação de moda, sem lero-lero. E são músicos profissionais que estão lá, ganham vida e sabem tocar e sabem cantar vários estilos musicais, entendeu? Eu acho que a gente viveu uma época de muita pobreza musical dentro das paróquias, entende? Era muita gente ruim tocando e cantando. Eu vivi isso aí. Hoje em dia já não tem mais tanto. A maioria das paróquias tem gente que toca direitinho, tem gente que canta direitinho. É lógico que ainda tem as exceções, né? Mas evoluiu muito, evoluiu demais. Então, acho que os estilos não tem problema nenhum. Cara, o Demian que toca no Anjo de Resgate, o Demian é metaleiro, entendeu? Para mim, um dos melhores melhores guitarristas de metal do Brasil. Concordo. Entendeu? Ele tem uma capacidade, uma coisa na guitarra, uma velocidade. Cara, impressionante. A mão dele muito rápida. E a técnica, bicho, ele fica tocando o dia inteiro aquela pinóia. É impressionante. Você lembra quando a gente fazia reunião? Às vezes ele estava reunindo. Reunião séria, ele ficava com aquela pinóia desligada. Então, hoje nós temos muito músico bom, muito cantor bom dentro da igreja, graças a Deus. Né? Tá, mas me fala, por que nessa confusão, nessa época, então, houve tanta confusão? A ponto de, assim, ó, disso gerar, de certa forma, porque assim, o que eu sinto, que numa época isso ficou muito mal explicado, porque a gente tinha representantes dos dois lados que falavam, mas a igreja falava pouco. A igreja. A igreja não falou nada. Entendeu? Os leigos muitas vezes se degladiavam ali, né, procurando falar, mas a igreja mesmo, eu não me lembro assim de alguma coisa oficial. Você lembra? Eu lembro de uma frase ótima do Martim Valverde, né? Num primeiro encontro de músico lá em Franca, não lembro o nome da cidade, né? Claraval, uma outra cidadezinha lá, Mandaquiri, sei lá o nome. E ele disse assim: eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim sobre a igreja para vocês. A notícia boa, a igreja não vai apoiar vocês em nada. E a ruim, né? Não vai apoiar. E a boa, a igreja não vai apoiar vocês em nada. Então, essa falta de apoio foi ótimo. Nem assim, abriu de um lado e pegaria mal para o outro, nem pegou bem pro outro e criticou isso aqui. A igreja foi neutra, cara. Ela tem uma posição. Ela não tem nada a ver com isso. Porque, na verdade, quando a gente fala a gente está falando de música, a igreja é muito clara na música litúrgica, né? Exatamente. Ela tem uma clareza na música litúrgica. Isso é muito, muito claro, né? Agora, fora... É por isso que, assim, o que eu percebo nessa época, me corrija se eu estiver errado, é que as pessoas, elas confundiam muito a música que vocês faziam com música litúrgica. Já disse uma vez. Faltava esclarecimento, né? Eu acho que o grande problema é uma coisa que o Padre Zezinho fala, sabe? Infelizmente, a gente dá microfone para qualquer um, sabe? Eu acho que para pegar microfone tem que ter formação, responsabilidade, caridade, amor, fraternidade. Tem que ter um monte de coisa para pegar um microfone. Não é qualquer Zé. E tem uns caras que não tem capacidade ainda para falar no microfone. Por quê? Porque do outro lado do microfone tem muitos ouvidos escutando. E você tem que ter equilíbrio para falar para muitos ouvidos. Entende? Então, a gente está conversando aqui. Tem gente que pode estar pegando mal comigo, entendeu? Pelo que eu estou falando. Mas aqui eu estou dando opinião, não estou fazendo uma pregação. Formação. Não estou dando formação, entendeu? Estou participando do podcast com a minha vida, minha experiência, minha história. Então, eu vejo que na igreja ainda tem muito doutor da lei. Isso aqui não pode, isso aqui pode. Isso aqui é do demônio, isso aqui não é do demônio. Essa ala aqui está errada, essa ala aqui está... Entende? Cara, você não precisa lacrar com nada disso, não. Entende? Faz seu ministério, sua coisa, e deixa a correção para a igreja fazer. Porque ela tem capacidade. O que for para corrigir,
A igreja corrige. O seu bispo corrige. Entende? Agora, não é você que tem acesso a um microfone que vai sair corrigindo e botando ordem no puleiro. Você falou uma parada legal, porque você está falando a igreja corrige o bispo, né? Essa época que nossa diocese era Dom João Hipólito, né? Era. Vocês chegaram a ter algum contato em relação a isso com a diocese? A gente tocou lá na festa de Lorena. Cristatividade? Mas não tá nem aí, cara. Entende? Eu acho que cara, o bispo tem tanta coisa para preocupar que você acha que ele vai preocupar se o cara tá tocando rock, cara? Entendeu? Sei lá, é até falta do que fazer se estiver fazendo uma coisa dessa, entendeu? Meu pai fala, procurar pelo em ovo, cara. Não adianta, não inventa moda, entendeu? Então, eu vejo que a gente teve um momento assim. Eu hoje não vejo mais esse momento, porque para mim é muito tranquilo, cara. Eu sou muito esclarecido nesse ponto, entendeu? Eu tenho a minha opinião muito clara. Curto, gosto de uma distorção, gosto de uma bateria, gosto de uma coisa. Mas tem o lugar dela, tem as coisas. Perfeito. Hoje, eu estou voltando a fazer música. Eu estou fazendo uns rockinhos, cara. Entendeu? Não é metal, assim, não é uma coisa. Mas é uma coisa legal, é melódica. A raiz está na minha veia. E é interessante, né? Porque quando a gente vem um pouco mais para frente do que Cristatividade, a gente vê uma tendência muito forte de guitarra. Todo mundo faz isso. Né? Hoje praticamente todos os cantores católicos tem um pouco disso nas músicas, né? Tem. Não vou falar todos porque é muito, mas a maioria tem. Né? A maioria dos arranjos tem uma guitarra distorcida. Difícil. Né? Tem uma guitarra uma música ou outra, né? Na época do Cristatividade saiu uma pedaleira de guitarra. RP1, acho que RP1. RP1. Famosa RP1. Nossa, cara. Essa assim, pedaleira. O boy tinha um RP1. Nossa, nego babava naquele RP1. Tinha delay, tinha reverb, tinha várias distorções. Era famosa a pedaleira. Então, tinha até umas brincadeiras que a gente fazia, cara. Era divertido. Essas brincadeiras o boy vai contar pra gente aqui. Vamos fazer. Logo ele vai estar com a gente aqui. A gente lançou o RP5, o RP10, nem tinha saído nada, a gente inventava, porque, cara, era muito babão o povo, entendeu? A juventude, principalmente na igreja, era muito alienada. O cara não participava de vida social, ele era bitolado na igreja, era muito fanático, entendeu? Muito xiita, muito cabeça fechada. Os jovens eram assim. Hoje estão muito mais abertos. Mas naquela época não era assim. Entende? Principalmente os jovens dentro de uma linha de espiritualidade mais forte, eles eram cabeça fechada. Não podia ir em clube, não podia ir em festa, não podia ficar perto de alguém que estava tomando bebida alcoólica, não podia. Era mais não podia do que podia. Não era uma vida de graça, era de desgraça. Entendeu? Evitar a desgraça. Então, essa é uma das coisas que me pega com religiosidade. Eu não estou num lugar de coisas proibidas. Eu estou num lugar de graça. É lógico que para viver a graça, eu evito certas coisas. Eu não vivo certas coisas. Mas não que essas coisas vão ser a lei da minha vida. A base da minha espiritualidade. Muito bom. Entendeu? Então, a minha espiritualidade é não aceitar quem pensa diferente de mim. Que é isso? Entendeu? Quem não está no meu movimento, quem não é do meu partido político, quem não é... Calma! É plural, não é singular. Entendeu? E a igreja, ela, graças a Deus, tem isso. Ela é uma igreja para todos os povos, para todas as nações, para todos, sem exceção. Entendeu? E o Cristatividade embarca nessa, levanta essa bandeira, né? Podemos a dizer nossa assim, bandeira né? não era o rock. Sim. Né? A nossa bandeira era uma juventude que pensava diferente. Ok, mas é um sinal ou uma característica desse movimento. Ficou muito claro que era o tipo de música pesada, que vocês faziam. Uma música né? pesada. É uma música que chamou a atenção. E aí vem uma geração, não só de ouvintes, mas uma geração de bandas que queriam tocar como vocês, né? Exatamente. Acho que até hoje isso fica, né? Muitas bandas que começam se espelham em outros que já estão lá na frente, né?
Eu acho que a gente começa do piano, né? Um ministério, uma banda, um cantor, ele começa espelhado em alguém que ele gosta. Depois ele adquire personalidade. Própria, né? Vai criando as lógico, características dele. Né? Acho que é característica até importante para ele poder. É igual um pai que dá a mão pro filho, né? Acho que a primeira. A referência ali vai ajudando a andar. Daqui a pouco solta. Toma os primeiros tombos, né? E depois anda sozinho, nunca mais precisa ter a teoria de como anda. E é interessante algumas bandas que começam, elas trazem algumas características da banda no qual elas se espelham, né? Exatamente. Depois é que elas vão soltando, né? Porque no começo você vê, é bem legal as pessoas cantando como a banda canta, tocando como as pessoas tocam, e depois elas Tem umas missas que eu vou que é assim, né? Só falta pôr a batina do Frei Gilson nos caras lá. Entendeu? O cara faz outras, é a canção nova escrita, cara, entendeu? Mas é bom. Depois vai adquirindo personalidade própria. Eles vão achar própria, o caminho deles. Sim. Entendeu? Vai adquirir um estilo, uma coisa, mas é uma referência. Então, Frei Gilson é uma referência, Canção Nova é referência, Rosa de Saron é referência, Anjo de Resgate é referência. São referências, entendeu? Que a gente começa por elas, né? É que nem o que você deu o exemplo da criança. Você põe ele no andador, ele sai voando com aquele negócio, balangando para lá, balangando para cá, ele esbarra nas coisas que dão direção e equilíbrio para ele. Top. E quando você vê esse movimento começando com Anjo de Resgate, abre porta para... Na sequência aí vem o Rosa de Saron. Aí do Rosa tem o Eterno. Tem o Love, né? Nesse tempo também. E aí você vê uma geração seguindo os passos de vocês. Você imaginava que essa bolinha no morro de cima fosse dar essa bolona no morro de baixo? Não. E que durasse tanto. Deixa eu só relembrar você que não assistiu no outro podcast, que é uma profecia que o Padre Jonas colocou para o Heraldo. Só repete a profecia para poder entender o que eu estou falando da bolinha. O que você sentiu hoje é uma bola de neve que Deus te pede que role essa montanha de neve abaixo. O que Deus vai fazer lá embaixo é outra história. Você só tem que lançar essa bolinha. E aí você lança, abre mão das tuas coisas, o seu ministério. Isso aí, e como é que é no caminho? Porque usando essa profecia, né, essa analogia aí da bola, Cristoatividade sai lá do alto do morro, começa a rodar morro abaixo. Aí chega lá embaixo, 100 metros, começa a tomar corpo. Como é que você vê esse movimento ali pós esse passo que vocês deram? É engraçado porque começa uma coisa que existia muito pouco. Primeiro, uma banda tocando na igreja, né? Eu não lembro. Já tinha banda tocando, entendeu? O Agnus Dei lá de Santos é anterior ao Cristoatividade, mas é uma banda de ministério, de tocar num aprofundamento. Não tinha a sonoridade que a gente está falando, né? Aqui, mas uma banda com esse tipo de som e viajar para fazer apresentação... Mas na igreja não tinha, como você falou no começo, não tinha rock. Ninguém tinha feito nada, ninguém tinha lançado nada, ninguém tinha... eu lembrei a musiquinha do Catar. Eu sou feliz porque meu Cristo quer. Eu sou feliz porque meu Cristo quer. Felicidade. Aí vem a Cristoatividade. Onde Deus está! Quero sentir e tal. Então, começa um movimento de levar essa banda nos lugares. E não tinha estrutura. Cara, e começa um movimento de palco também, porque não era só a música, né? Tinha uma parada louca, cara, no palco, assim, né? Tinha uma coisa, porque, por exemplo, nessa época, a gente gravou as baterias tudo no teclado. Nós não gravamos bateria no disco, né? E nessa época, os sons dos eventos católicos eram uma porcaria com um P desse tamanho, entendeu? Era muito ruim. Mesmo evento grande era muito ruim. Não se tinha uma tradição de usar som grande. Na verdade, a gente não tinha dinheiro para alugar. Era caro alugar um som. Nessa época? Na época, era muito caro. Então, por exemplo, tinha o Cenáculo de São Paulo, tinha som legal, entendeu? Já era grande, já tinha uma estrutura. Mas também, puxando a sardinha aqui, já no primeiro Cenáculo, eu era da equipe do som. Então, eu lembro que
eu fiz questão de pegar uma empresa boa, tal, não sei o quê, desde o primeiro cenáculo. Depois ele pegou o breu, foi embora, né? Mas o primeiro cenáculo a gente alugou o som e eu fiz os caras emprestar um som pra gente poder ensaiar pra tocar no cenáculo. Que aí era a banda que você contou aqui no primeiro podcast lá, né? Então, não tinha uma tradição de som bom. Entendi. Imagina uma empresa ruim, naquela época, que tinha, sei lá, 4, 5 microfones na empresa, microfonar uma bateria bem. Entendeu? Como é que você vai tocar rock, coisa assim, com uma bateria mal microfonada? Nós estamos falando de um hiato que existe de tecnologia de áudio que onde a gente está hoje tem um monstro lá para trás. Nós estamos falando de uma época que o áudio profissional está muito lá em cima e o resto está muito lá embaixo. Muito, entendeu? Então, a realidade da tecnologia de áudio na igreja é muito fraca. Então, por exemplo, uma bateria não tinha som em evento, só que nós tocávamos de R8. Uma bateriazinha eletrônica, saía dois canais. Bumbo, tocava caixa, no dedo, chimbal, prato, tom-tom, saía tudo ali com som de bateria bem microfonada. Entende? Então, tinha um diferencial, a sonoridade do Cristo Atividade. Entendeu? Quando a gente tocava num palco onde todo mundo estava tocando, o nosso som era diferente. Por quê? Porque a nossa bateria era diferente. Já começava daí. Segundo, a gente tinha equipamento. Entende? O teclado era bom, a guitarra era boa, tudo era bom. E as pessoas tocavam bem, tirando eu. Né? A banda sempre teve gente tocando legal, principalmente os guitarristas. Né? Então ela chamava atenção por esse diferencial, que nós estávamos acostumados a ouvir música ruim, com som ruim. Entende? Esse era o normal. A gente não conhecia o upgrade, não conhecia guitarra boa, pedaleira, som de bateria legal, coisa. O que existia de música católica era muito quadradinho, entendeu? Tirando o que vinha de estúdio, que dava para trabalhar, o que era ao vivo era muito simples e muito ruim, entendeu? Bem simples, já tinham bons cantores, já tinham bons músicos, mas eram muito poucos e desconhecidos, a maioria. E quando vocês vêm com essa proposta, então, na verdade, mexe com o cenário um pouco, né? Totalmente. Então, você pode dizer que, assim, o Cristo Atividade, a iniciativa de ter um som diferente, essa parte profissional, ela tira um pouco a música católica no geral da zona de conforto? Eu acho que sim, ela provoca, entendeu? Ela provoca uma reação. Boa ou ruim? Cara, a reação sempre é boa, né? Pode ser que de início ela não seja boa. Exato, essa é a pergunta. Mas o fato de reagir é sinal que você está vivo. Boa. Quando você não reage, é sinal que está morto. Boa. Né? Quando você reage, é sinal que você está vivo. Pode ser que a reação seja ruim, pode ser que não seja boa, mas é uma reação. Pode ser que no momento ela não seja adequada, mas depois Aí o que aconteceu? Muita gente passou a se dedicar, começou a investir em instrumento, investir em pedaleira, investir em ensaio, entendeu? Por quê? Porque nossas músicas era tudo gravado com metrônomo, era tudo em cima da pinta, entendeu? Redondinho, né? Redondinho. Então, passou-se a estruturar a música dentro da igreja, entendeu? Eu acho que foi um cutucão para mexer. Você acha que essa provocação também não... Você falou uma parada interessante agora há pouco aí, que assim, daqueles que pensam só o meu movimento que é o certo, só meu jeito de falar, só o meu jeito de tocar. A provocação, a reação dessas pessoas, porque se sentiram provocados também a saírem dos lugares que eles estavam e talvez fazer melhor do que estava rolando ali. Porque, sabe o que acontece? Eu acho que tem uma coisa assim, ó. Eu vou falar um troço meio pesado, mas o povo tem inveja, entendeu?
Então você é o cara que prega aqui na porta, você canta na missa das 10 aqui, e você está 20 anos cantando na missa das 10. Aparece um moleque aí que canta e toca pra cacildo, o padre diz assim, ó, um domingo é você, Netinho, outro domingo é o Zezinho, que chegou aqui agora. Aí dentro de você, pô, eu tô aqui há 20 anos, cara. O Zezinho, a primeira missa que ele tocou agora, esse moleque tá fazendo aí? Pô, ele vem aqui, ele fica carregando violão pendurado no ombro. A vida inteira todo mundo carregou o violão na mão, entendeu? Você começa a achar problema no Zezinho porque ele te tirou da sua zona de conforto. Ele te tirou daquilo que você era o cacique ali naquele negócio. Não precisava, talvez, não sei se a palavra é essa, Cara, não precisava se esforçar junto. demais, não precisava... E aí você Cara, chega com o turro, o cara tem que estudar, o cara aproveitar. tem que ensaiar, o cara tem que melhorar equipamento, o cara tem que se dedicar mais, o cara tem que fazer diferente. E aí, você acha que essa foi a reação aí desse momento, dessa virada? É. Eu particularmente, não é só por estar na história da Kudimuk, mas eu penso que tem alguns momentos na música católica que são chaves, são pontos de virada, tá? Alguns deles eu acho que nós participamos, né? O Cristo Atividade eu acho que é um deles, é esse que a gente está falando agora. Mais tenho para frente, em certeza. 2000, tem um outro, né? Mas nesse início aí, o Cristo Atividade, ele provoca a cena inteira da igreja. Ele provoca, é o que você falou, juventude, né? de um jeito Os positivo. velhos não estão nem aí. Os velhos não estão nem aí, mas os velhos estão olhando. E os velhos, de certa forma, eles estão meio que, né, tirando isso de escanteio. Então, é um desafio em trazer um novo para os jovens, ao mesmo tempo enfrentando aquela estrutura que já está ali. Quanto que vocês enfrentaram isso? Quanto que foi difícil quebrar essa barreira para poder colocar a banda para poder A gente tinha exercer a o papel nosso dela? favor a força da música católica. O Padre Jonas estava a nosso favor e o Padre Zezinho estava ao nosso lado. Entendeu? O Padre Zezinho sempre esteve junto com você, né? Sempre defendeu. Eu já falei isso, ele é um cara fora de série, entendeu? Defendeu, Ele disse orientou, assim, né? eu não canto rock porque eu não tenho voz e não tenho capacidade vocal para cantar rock. Ele fala isso, cara. Tanto é que teve produtos da coisa. Para quem não sabe, né? É muito difícil a gente conseguir uma liberação autoral para gravar uma música do Padre Zezinho. É burocrático. Não é muito, é burocrático. Bastante, Ele ouve, assim, a gente fez algumas coisas já, mas é muito burocrático, né? E aí eu fico imaginando, quando chega ali em 2000, mais ou menos, 2000, creio que 2000, 2001, que lança o The Flanders, que tem uma música, Ave Maria dele, né? Então, assim, como é que foi hardcore, essa? né, bicho? Eu era pequeno, nem me lembro. Então, ele gostou. Ele foi ao estúdio. Ele ouvia, ele precisava ouvir, né? O release de tudo. Ele é muito criterioso para poder liberar uma música. Inclusive, eu vi uma brincadeira há poucos dias de um líder católico brincando com uma música dele e ele tomou ar, cara. Ele falou assim, como que mexe na minha obra sem minha autorização? Entendeu? Ele é zeloso por aquilo que Deus deu para ele. Eu acho que isso é zelo, não é ser chato nem nada disso. Pô, o cara pega a música dele e muda o estilo. Ele encrencou, entendeu? Cara, pra gente gravar um CD, que era o CD dele, com as músicas dele, com interpretação de outros artistas, a gente teve que levar tudo lá, a linha melódica, como é que o cara ia cantar, quem era o cara, como é que era o arranjo, pra ele aprovar o arranjo. Como é que chamava disso mesmo? Tributo a um Pioneiro. Tem no Spotify? Sim, senhora, pode acompanhar Tributo a um Pioneiro. É um produto que nós fizemos em homenagem ao Padre Zezinho aqui na Kudimuk, em parceria com a gravadora Universal. E é engraçado porque ele não quis tributo de um pioneiro. Era tributo ao Pioneiro, o primeiro projeto. Aí ele falou, não, sou o pioneiro, eu sou um deles. Eu acho legal isso. Ele é muito humilde. Eu sou um nisso, dos. Tem muita gente. Outro. Eu sou um dos caras. Tem uns que eu nem conheço. Mas eles existem, fizeram e estão fazendo lá, e eu nem sei que eles existem. Esse bate-papo que a gente teve lá, acho que ele deixou muito claro essa humildade, assim, de que ele não é o dono da verdade, né? Mas ele tem a verdade dele, né? Ele não abre mão dela, mas ele não é
E é muito legal essa humildade dele. Então, cara, o que aconteceu? Acho que o Cristo Atividade entra na faixa da juventude que estava reprimida na igreja. Sabe? Eu acho que a juventude na igreja... Cara, eu fui jovem, eu fui coordenador de comunidade jovem, tudo. Cara, a primeira encrenca minha, com poucos meses de convertido, foi brigar com os casais da minha comunidade jovem. Por quê? Tinham 5 jovens que eram coordenadores e 5 casais. Toda a votação era 10-5. Os jovens não ganhavam nada, o jovem não tinha vez. Por quê? Os casais, cada um tinha direito a um voto, eram 5 casais, era 10-5. Aí, cara... Molecada não ganhava nada. Não ganhava uma. E a gente... Eu vivi na Tinha pele... Tinha um fogo novo, né, aí de trazer as coisas. Eu vivi isso na pele com um jovem de 19 anos de idade que eu tinha na época. Mas também, nessa época aí, você quer arrancar o banco da igreja para colocar batata, né? Compra as coisas, não tem jeito. Aí nós já falamos disso. Já falamos aí. Aí eu acho que, na verdade, esses 5 casais aí, esses 5 casais, acho que eles eram top. Aí, eles tinham discernimento. Essa de tirar os bancos, nós já estamos bem para frente, cara. Eu tô top aí. E aí, já nessa época, eu falei com o padre, pô, padre, a gente não consegue fazer nada. E eu nem era dos 5. Ah, você não fazia? Eu não era dos 5, entendeu? Eram os meus amigos. Eu punha minhoca também. Botava fogo na cabeça deles. E aí, cara, a gente não podia fazer nada, cara. Era tudo amarrado. Então, o jovem vivia, muitos tinham grupos que não, entendeu? Nessa época já tem Padre Zezinho lá na paróquia de São Judas, em São Paulo, fazendo um movimento louco. Já tem os padres lá dos salesianos, lá no Sagrado Coração de Jesus, fazendo um movimento diferente. Tá rolando. Mas tem muito jovem que tá oprimido. Então, a gente voltou na sua história aí. A gente tava lá em 90 em Bordoada, e a gente voltou. Você vê como esse apelo que canta aqui no Cristo Atividade... É algo que está lá atrás, né? É de 73. É de 73. Entendeu? É algo que vem lá na sua conversão. É da minha conversão. Esse fogo aí, essa parada diferente, você já tinha lá quando você vem para a igreja, né? Era o que eu ouvia. Entendeu? Eu ouvia rock. Não, você não ouvia mais, você quebrou os discos que você falou? Você deixou um ou outro, né? Fala a verdade. Não, tinha nas fitas cassete. Então, mas você não quebrou tudo, você deixou uns intocados ali, né? Por mais que o irmão falava que você não podia ouvir, você tinha uns guardadinhos ali, né? Fita cassete, cara. Eu ouvia muito fita cassete. O que você ouvia nessa época? Só de curiosidade. Tinha Jethro Tull, Emerson Lake and Palmer, eu gostava muito de Jimi Hendrix, tinha muita coisa assim, The Who, né? Umas coisas que lá de traizão, né? E Steppenwolf. Musicalmente, quando você vem para Cristo Atividade desse tempo que a gente tá falando, isso te influencia muito, né? Muito. Característica, né? Dessa sonoridade. E o Boy tinha isso também. Mesma coisa. Boy, porque o Boy tocava em banda de baile, mas uma das bandas do Boy era o Aquarius, que era uma banda de rock, do irmão dele. Entendeu? Top. Ela fazia baile, mas a maioria do repertório do Aquarius era rock. O baterista era roqueiro, todo mundo era roqueiro, entendeu? Naquela época, músico, ele gostava, porque o rock foi uma revolução pro músico, entendeu? Provocou muito músico, como na entrada dele na igreja provocou muito músico também, entendeu? O cara quer tocar aquilo, e aí enquanto ele não toca, ele fica lá debulhando. E aí quando vocês veem, não é só a sonoridade, né? Acho que vocês provocam também uma geração de músicos, né? De o cara ter que estudar, cara. O cara ter que ensaiar, entendeu? Tocar no tempo, fazer as coisas. E por outro lado, começa a cobrança. Tem que ter som bom no evento, tem que ter qualidade, entendeu? Eu sempre bati isso. E hoje é a minha tese de briga dentro da igreja. Briga não, de descontentamento. É a maneira de falar. Eu acho assim, uma das paróquias que eu participo em Taubaté é uma paróquia muito bonita. Hoje eu tenho perda auditiva severa e profunda. Então eu ouço mal hoje. Eu não tenho um bom ouvido. E, cara, eu não entendo o que fala na missa. Eu vou, porque a acústica da igreja é péssima. Já trocaram o som da igreja, tem um equipamento tudo bom, tem qualidade. Mas, cara, não adianta som bom em acústica ruim. Entendeu? Então, como lá atrás eu briguei com o rock, como eu briguei com o som, como eu briguei pela qualidade, hoje, a minha tese é que nós precisamos mexer nas acústicas das igrejas. Só que é um troço totalmente caro. Por quê?
porque vai mexer na estética de uma igreja que tem 200 anos. Aí não mexe, né? Você entendeu? É complicado. Esse é um desafio. Só né? que o cara hoje, ele vai num lugar para ouvir, para participar, ele não vai lá. Antigamente você ia na igreja para ficar quieto. O problema Era um lugar de silêncio. o problema é que eu tava ouvindo esses dias. Eu não sei se foi você que me falou. Que acho que você estava comentando alguma coisa do Tiago, eu não sei. Mas as igrejas, elas eram antigamente, né? Elas eram projetadas em qualquer lugar para que você entrasse dentro dela e se isolasse do mundo. Então, por exemplo, se a gente vai no mosteiro, se a gente vai no mosteiro de São Bento, você está ali perto do viaduto Santa Efigênia. Você entra lá, você não escuta a buzina. Não ouve nada. Você tá num outro mundo, lugar de silêncio. Né? Então as igrejas, antigamente, elas eram projetadas para isso. De silêncio para ser um lugar de ruído. Não tem a ver, entendeu? É você chegar na Praça da Sé e falar assim, silêncio, gente, silêncio. Não vai ter silêncio nunca. Da mesma maneira, você vai numa igreja dessa antiga, você não consegue entender. Eu perguntei, minha mulher tem um ouvido muito bom. Eu perguntei no último domingo, eu falei assim, quanto por cento você está entendendo da leitura? Ela falou assim, uns 40%. Então não é o problema, não é o seu ouvido, né? Não, eu entendi tudo, porque eu vou lendo, né? Eu vou lendo no celular, vou lendo, fazendo as leituras ali. Mas aí sabe o que eu fiz? Eu liguei meu celular e botei para gravar a pregação do padre. Porque o celular ouve mais ou menos como eu ouço. Eu ouço mal, entendeu? Então o problema sou eu que tenho defeito, eu que prejudiquei meu ouvido, eu machuquei meu ouvido, entendeu? Então, eu peguei e mostrei. Eu disse, você acha que foi isso que o padre falou? Deu uma risada. Não tem nada a ver. Falava da tragédia, do não sei o quê, gol de escanteio. É isso que eu entendo na pregação, cara. Entende? Então... mas não é a sua realidade só de um problema de audição, mas acho que é de muita gente essa missa que eu vou, 80% então, tem mais de 60 anos. Então, a maioria tem aparelhinho no ouvido, velho. Entendeu? Nós vamos ter que conectar o Bluetooth de todo mundo no som da igreja. Eu já falei um monte de coisa. Tem tipo de transmissão que os aparelhos da gente pega. Eu não lembro o nome dela. São 3 letrinhas lá. Você liga ele e você pega a transmissão lá. Entendeu? Eu já tentei um monte de coisa. Né? Tá, mas a gente entrou nessa parada do áudio. Porque nós estamos na tecnologia. Você está falando da tecnologia lá de trás, né? Dessa... como é que a gente faz uma palavra que a gente... vocês sobem a régua. Quando chega no... agora tem bateria, tem versatilidade, tem som, cara. Vamos subir a régua. Aí todo mundo começa. Provoca os músicos a comprar equipamento novo, provoca os músicos a estudar, provoca a igreja, entre aspas, os eventos, a se preparar melhor para os eventos. Cara, eu lembro, Netinho, começou, nessa época, começa a vir os importados. Não tinha instrumento importado aqui no Brasil. Era muito difícil. Por exemplo, você comprar uma guitarra boa, você tinha que pedir para alguém trazer de lá de fora. Que marca que tinha nessa época? Nacional? Todas. Nacional? Giannini. Delvecq andou fazendo uma. E não tinha nada Snake, de fora. Nada de fora. Bagger. Nada. De fora tinha Gibson, Fender. Tá, mas tudo essas tinha marcas que importar, né? Era importado e era caríssimo. Era caríssimo. Entendeu? Só músico estava muito bem que tinham... Você ia em baile para ver o cara tocar com uma guitarra Fender. Entendeu? Caraca. Você ia num programa de televisão para ver uma guitarra Gibson, um programa de auditório. E a gente não tá falando muito longe, né? Então, 95, 96? Não, eu tô falando... Lá de trás. Mas quando vem... Mas quando começa a vir os instrumentos, nós estamos falando do dessa época, 90. Tá. Entendeu? Eu lembro que o Maurinho, lá de Franco, filho da tia Lolita, o Maurinho resolveu comprar uma bateria importada. Eu fui atrás da bateria para ele em São Paulo, em Santos, que tinha um importador, tudo, para ele comprar uma bateria Tama na época. Entendeu? Cara, foi assim, a primeira bateria, assim, para nós, uma bateria Tama importada, cara. Entendeu? O Maurinho tem uma. Então, era um troço que era difícil. Demorou para a gente conseguir comprar uma guitarra boa na banda, entendeu? Nós tínhamos guitarra tudo adaptada, com captador, que era importado, coisa assim, montava, fazia as coisas. Então,
era muita dedicação, improviso e vontade de melhorar, entendeu? E aí isso cutuca cutuca todo mundo isso aí, né? Cutuca. Mas foi um cutucão bom. Porque muita gente começou a fazer as coisas, aprimorar. Muita gente começou a estudar, entendeu? Músico que era medíocre começou a aparecer músico bom, entendeu? Acho que nós não éramos isso, mas nós provocamos, entendeu? Foi uma provocação. Acho que foi boa, foi sadia. E o reflexo disso a gente vê nas músicas até hoje, né? Eu acho que foi um degrau nessa escada que a música católica... Quando eu ouço hoje, nossa, como era ruim o áudio. Aí você também pode ouvir Cristiatividade no Spotify. Tem no Spotify. Procura aí Cristiatividade. Então, a gente tem esse produto aí. E é interessante, a gente fez questão de colocar esse produto aí. Esse dia eu fiquei ouvindo as letras, cara, eu disse, nossa, não tem mais nada a ver. Mas muita música que cantava antigamente não tem mais nada a ver, né? Hoje de manhã eu acordei cantando uma da época da minha avó, Lampião de gás, lampião de gás. Quantas só... Eu pensei, cara, eu nunca vi um lampião de gás. Entendeu? Se eu perguntar pra minha neta hoje, lampião de gás da rua... Que é isso? De pescaria, meu pai tinha, entendeu? Malemar, alguma coisa assim. Então tem coisas que... Então eu vi algumas músicas, vou curtir agora um lance diferente que é muito legal. É a presença de Cristo de um jeito diferente, sabe? Pô, não tem nada a ver, né, cara? Não, de um jeito natural. Vamos nessa, cara, se embala, vem comigo e deixa a coisa rolar. Isso era a letra da gente, mas era o quê? O meu filho estava vivendo isso na escola. E era verdade o seu coração da época, né? Entendeu? A gente canta o que a gente está vivendo, né? Exatamente. A gente compõe. Então, Quantos por cento desse disco foi composição sua ali? Ah, não lembro. Tinha um monte. Tinha muita música com Cristiatividade que era composição sua, né? Tinha música do Boy, tinha minha, tinha uma do Nelsinho, uma do Eugênio. Que música do CD que mais estourou? Sangria, né? Sangria era o carro-chefe. Né? O Rosa gravou. Mas mesmo antes do Rosa gravar, essa música sempre foi o fogo, né? E o arranjo dela favorecia também, né? Então, sabe o que acontece? Essa música, a gente tinha ela assim, ó. Eu e o Boy, a gente ficava muito tempo inventando modas. Não tinha o que fazer, ficava inventando coisa de música, né? E ficava gravando. Ia pondo guitarra em cima, ia pondo coisa. E eu tinha esse riffzinho. Esse eu fiz no banheiro, né? Na privada, né? Eu levava o violão pro banheiro nessa época. Já funcionava nessa época aí? Opa. Gostar de ir pro banheiro tocar, pra ter inspiração. E aí, a gente começou a gravar essa música. Não tinha letra, não tinha nada. Tinha letra, não tinha melodia, não tinha nada. Só tinha esse troço. Chegou num raléu, eu falei pro Boy assim, vamos tocar a nossa música. Né? Ele disse, cara, mas não tem letra, não tem nada, não sei o que. Não, eu vou fazer agora. Entendeu? Eu fiz essa música debaixo do palco do raléu. Inteira? Inteira. Caraca. Né? Que era uma coisa que eu sentia. Onde Deus está. Então essa música ela é perneta, né? Você vê que ela tem 4 frases no primeiro verso, tem 3 só no segundo. Já percebeu isso? Não. É uma música perneta. Né? Tá pensando aí, né? Mas pode crer que sou eu o autor. Faltou uma frase nela. Mas aí eu montei no papelzinho, né? Primeira parte, segunda, tal, não sei o que, e cantamos. Caraca. Cantamos legal. Naquele dia. Entendeu? Já tinha só essa parada aí que só tinha esse a segunda, muitos anjos bons e maus vão, entendeu? Nessa época eu tinha lido um livro sobre isso. Era um livro evangélico sobre coisa de anjo, que tinha anjo bom e anjo ruim. Era um livro famoso pra caramba, vendeu pra burro na época. E era uma ficção espiritual, entendeu? Sim. De briga de anjo bom com anjo ruim, disputando um cara. Entende?
Então o refrão você vai entrar numa disputa de muitos poder. anjos bons e maus vão lhe querer. Você vai entrar numa disputa de poder. Mas o sangue do cordeiro que vai Esse é vencer. forte. Essa frase é muito forte. Então, essa frase tem a ver com aquela visualização da cruz e do sangue? Tem, totalmente. Que você Né? já colocou. Acho que essa visualização é embaixo do palco. A gente não contou essa visualização aqui. É embaixo do palco. Eu sentei naqueles praticáveis que tinha de metal. Eu sentei ali para fazer. E essa experiência foi ali, debaixo do palco. Eu me senti como se eu tivesse... É uma experiência espiritual, né? Não é uma coisa assim. Não é tão transcender, né? Não É seu, né? Uma experiência. Particular. Eu me senti abraçando Jesus. A cruz dele era mais baixo, entendeu? Não era um Jesus lá em cima. Eu senti uma cruz onde eu podia abraçar. Pertinho. Só que o sangue dele escorria no meu pescoço aqui atrás. Entendeu? Mas o sangue do cordeiro vai vencer tudo. Daí vem a frase. A frase nasceu dessa experiência emocional, espiritual, Sim, sei sim. lá eu qual é o nome disso. Entendeu? Mas é uma coisa que eu vivi naquele momento. Né? Uma coisa que, para quem está numa caminhada de igreja, é diferente. Entendeu? Principalmente um jovem, né? Cara, e tocar música assim também é muito louco, né? É. Cara, fazer uma letra embaixo de um palco essa música, eu acho que ela tem umas 5 ou 7 guitarras. É Na pesado, época que não tem canal para fazer isso. É muita Entendeu? coisa. Entra um LR. Nós estamos falando de um gravador de 8 canais. Cara, entra uma guitarra aqui, vem uma outra aqui. Vem... É quase com 5.1. É uma loucura, velho. Cara, e essa virada que a gente já falou aqui, que ela trouxe esses benefícios aí de dar um cutucão na galera, levar o pessoal para um outro nível, né? Que é esse nível de querer melhoria, tanto para som, mas também para os músicos estudarem e todas as coisas. O quanto que você vê que essa fase da tua vida, essa fase da tua experiência de vida, o quanto que ela influenciou as pessoas a darem continuidade nisso até os dias de hoje? Eu acho que a gente plantou uma sementinha, né? E Deus adubou a árvore, cuidou da árvore, né? E ela está produzindo frutos, entendeu? E além dos frutos que ela produz, eu tive uma experiência legal esses dias lá em casa. Eu tenho algumas árvores frutíferas no quintal da minha casa. E às vezes... Banana não, né? Tem banana, lógico. Você fez banana? Não acredito lógico, que você tem banana. Isso é outra história. Às vezes a fruta cai e ela produz uma plantinha no chão. Então, dos frutos que a gente produziu, alguns que não colheram, produziram novas árvores que estão produzindo novos frutos. Entendeu? Legal. Então, eu acho que a riqueza que nós vivemos hoje de música católica não é dessa árvore nossa. É de fruto nosso que caiu, que produziu outra árvore, que produz outro fruto. Nossa. Entendeu? Perfeito, muito bom. Então, eu acho que assim, o que a gente pôde fazer é uma experiência, entendeu? Nós plantamos no meio do mato, do coisa assim, e nasceu. Esse plantio aí responde a pergunta se rock é do diabo? Lógico, cara. O diabo não tem nada. Ele tem o inferno só. Não produz fruto, né? Não produz, cara. Você vê... aí é a frase, né? Você vê a árvore pelos frutos, cara. E eu tô te falando isso para provocar, porque eu sei que você acompanha pouco, né? Eu sei que você vê uma coisa ou outra ali, mas eu tenho acompanhado muitos comentários dos cortes, das coisas que a gente coloca. E muitas pessoas têm reagido dizendo ali, cara, essa época aí mudou minha vida. Essa época do Criatividade mudou. E aí, porque a gente tem muitos... Se você pesquisar aqui no nosso canal, você vai ver que tem muitos vídeos contando a história desde o 00 lá. Né? Então, esse episódio é mais um, mas tem muitos vídeos para trás contando a história. E as pessoas têm compartilhado... Muitos líderes Sim. hoje da igreja se tornaram líderes ouvindo Cristoatividade. Mas muitas pessoas dizendo, eu comecei a tocar por causa disso. Exatamente. Eu comecei a estudar música por conta disso. Isso me fez uma mudança de vida. Então, essa provocação dessa pergunta, rock é do diabo? Pode o diabo produzir um fruto bom?
Então, nessa época, outras bandas começaram a fazer outras coisas boas, entendeu? Sim, eu não tô dizendo que não quer exclusividade, não, mas eu acho que aí eu volto na profecia, uma bolinha que você jogou. Outro cara pode ter jogado outra bolinha, outro pode ter jogado outra bolinha. Outro empinou uma pipa, sei lá, e a pipa subiu. Cada um tem sua profecia. Exatamente. Mas o que eu tô dizendo é que assim... Aqui é o pó de muque, né? É isso. É a minha história, a nossa história junto. E quando a gente responde isso, eu acho muito bacana essa resposta, porque até hoje isso rola. Mesmo? Rola. Tem muita coisa. E aí, esse entendimento dos frutos, de todas as coisas, dos frutos dessa árvore que foi plantada, e muitas pessoas, tá? Que são frutos dessa experiência e hoje nem tocam rock. Mas elas são fruto dessa experiência de profissionalismo, de estudo, né? Então, quer dizer, essa bolinha... De pensar diferente. Essa bolinha pensar fora do quadrado. Essa bolinha não significa só um estilo musical. Não. Essa bolinha que foi girada lá de cima, né? É um novo jeito de pensar. Eu acho que foi uma variante do que o Padre Jonas tinha de canção nova. Não a comunidade. De uma canção nova, uma música nova. Entendeu? A gente foi para uma música nova, que ela tinha um monte de coisa. Verdadeiramente uma canção nova. Uma canção nova. Vai fundo que é por aí mesmo. Eu não vou. Mas a minha canção não é essa. Exatamente. Mas, cara, você que é sua. Toca o barco aí, que é por aí mesmo. Tá aqui, minha bênção tá aqui. Exatamente. Eu passo a bola sem deixar a cancha. Essa frase é muito forte. Bom demais! Que alegria! Bom? Estamos chegando no fim de mais um episódio com muita alegria aqui. Hoje a gente colocou esse episódio no meio de todos os outros aqui, trazendo um pouco dos assuntos da atualidade. Inauguração da barba. Inauguração da barba. Agradeço mais Será que ela vai ficar? Acho que sim, ficou legal. Você que tá assistindo esse episódio, pode dizer aí, Heraldo, fica de barba ou não? Põe nos comentários aí o que fica melhor. Quero agradecer mais uma vez, muito de coração. Obrigado. Acho que a gente tá aqui. Pelo espaço aí. É uma experiência muito boa estar em casa, né? A gente tá em casa aqui, contando um pouco da nossa história, recebendo pessoas que a gente ama, vivendo essa experiência. Tem muita gente com testemunho. Põe aí nos comentários. A gente já está recebendo isso, mas quero incentivar ainda mais. Você que está vendo os cortes, que está vendo esse episódio na íntegra, escreve aqui. Se você é fruto dessa época, se você tem alguma história com essa época, escreve aqui embaixo para a gente poder conhecer você. Tá bom? Bacana. Valeu, bro. Nós estamos mais junto. Uma vez. Alegria sempre estar junto contigo. Se Deus quiser, tamo muito junto. Você e vamos para frente. Tamo junto até o fim. Forever. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pela sua presença. Fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio do nosso Podmuque. Valeu!